paz do Senhor, amém? Que todos possam ter acordado bem, que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do Senhor. E quero dizer que aqueles que, porventura, não tenha tido um dia de muita bênção, digamos assim, porque eu acredito que a partir do momento que a gente acorda, né, que Deus nos deu mais uma oportunidade do fôlego da vida, eu acredito que já é uma bênção, uma vitória. Mas às vezes as pessoas acordam angustiadas, a gente acorda às vezes nervosa, às vezes a gente acorda triste. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Às vezes hoje você acha que você está triste, mas às vezes essa tristeza é para te alegrar futuramente, né? Então, saiba que a única solução que a gente não tem ainda, só Deus que tem, é a morte. O resto, tudo tem solução. Tudo tem um propósito, eu acredito, e tudo tem um jeito de resolver. Amém? É só a gente se apegar com o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou estar lendo. Eu gostaria de pedir para quem está vendo esse vídeo, se já foi inscrito, me ajudar a compartilhar. Compartilhe no grupo da família de vocês, né? Um grupo que vocês conheçam, porque às vezes tem pessoas precisando ouvir a palavra. Às vezes não, eu tenho certeza, todos nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Então, que vocês possam estar compartilhando o vídeo para que essas almas tenham oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Amém? E aqueles que estão passando por aqui, que às vezes não são inscritos, eu peço, né, que se inscrevam no canal, ative o sininho para que possa receber notificações aí para receber mais a palavra de Deus. Amém? Então hoje eu vou estar fazendo aqui uma leitura, eu acho que eu já fiz isso no canal uma vez. Eu vou estar explicando por versículo, tá? Então teve uma passagem que o Senhor tocou no meu coração e assim, quando eu estava fazendo meu devocional, e eu acredito que Deus vai falar com você. É uma passagem muito linda, é uma passagem muito maravilhosa mesmo que eu acho na Bíblia. Apesar de eu achar a Bíblia inteira maravilhosa, né? As passagens, os milagres, principalmente os milagres. Eu sou encantada com os milagres que o Senhor fazia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo e ainda faz nos nossos dias de hoje. Basta a gente ficar atento, né? Atento aos sinais que a gente vê ainda, né? O Senhor faz. Eu acredito num Deus que ainda realiza milagres. Amém? Então tá aqui, ó, o Êxodo, capítulo 13, e vamos começar no versículo 17 e vamos até o 22. Vão ser 6 versículos, e eu vou lendo e vou explicando. Então está assim, ó, desculpa, irmãos. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Esse versículo aqui, o que fala? Primeiramente, isso aqui foi a passagem, né? Foi quando Faraó, então, de tanto Moisés ir lá e assim, tentar, né? Moisés foi lá mais ou menos 10 vezes, porque a gente sabe que teve 10 pragas, e Moisés sempre indo até Faraó, deixa ir meu povo, deixa ir o povo de Deus daqui do Egito, e sempre Faraó negando, não, até chegar um dado momento lá, que foi morto todos os primogênitos, no caso, e morreu o filho primogênito de Faraó, e Faraó não teve como, e aí ele deixou aquele coração dele, né? Deus fez com que ele não endurecesse mais o coração, né? Ainda mais, e aí ele deixou o povo partir do Egito, deixou o povo sair do Egito. E aí era onde que começou. Quando o povo saiu, o que aconteceu? Tinha um lado, né? Um caminho mais perto para o povo. Só que o caminho mais perto estava tendo guerra, era onde que estavam os filisteus. E os filisteus né? A gente sabe que não é um povo de Deus, né? Era um povo que vivia brigando, vivia guerreando com o povo de Deus. E aí o que acontece? Se chega lá, eles estavam em guerra. E se o povo
saindo do Egito, já saindo daquela tribulação toda, né, que estava passando, porque ali eles eram escravos, né, dos egípcios. E se eles fossem por aquele caminho mais perto, né, se eles fossem por um caminho que não fosse tão longo, né, eles iam se assustar muito, eles iam se arrepender, porque ia começar a se deparar com os filisteus em guerra, e eles iam se arrepender e iam querer voltar para trás. Então Deus, conhecendo lá na frente, Deus sabe de tudo, ele falou, não, meu povo não vai para o caminho mais curto, meu povo vai para o caminho mais longo. E é isso que às vezes acontece em nossas vidas, né? Às vezes a gente não entende, muitas das vezes, né? Às vezes Deus fazendo alguma coisa na nossa vida. Às vezes a gente quer encurtar o caminho, a gente quer fazer o caminho mais curto, mas Deus faz a gente voltar e não, você vai fazer o caminho mais longo. E a gente não entende. Depois a gente vai entender, porque é para o nosso bem. Se a gente tivesse feito aquilo que a gente queria, a gente ia ter quebrado a cara. Amém? O versículo 18 fala assim, ó, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então aí está falando o quê? Que o povo, continuando o versículo 17, o povo não foi para o caminho mais curto, eles foram lá para o caminho do Mar Vermelho, que é onde aconteceu uma das maravilhosas, um dos milagres mais bonitos, né, milagres mais bonitos que Deus fez. Eu falo um dos porque para mim eu ainda acredito que tem uns outros milagres, então ele para mim é um dos milagres assim perfeitos, né, que Deus fez, a travessia do Mar Vermelho. Então esse 18 aqui fala o que? Está falando que eles não foram para o caminho mais curto e vieram aqui para perto do Mar Vermelho, né? O 19 fala assim, ó, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Então, quando José, antes dele morrer, ele pediu para que não deixasse os ossos dele ali no Egito, porque a gente sabe que José foi governador do Egito, né? E aí, depois que José morreu, aí começou a corromper tudo o Egito. Porque enquanto José estava governando o Egito era de uma forma, não era tão corrompido, eles não às vezes, judiavam muito do povo dos judeus, né? Por quê? Porque enquanto estava governando lá José, a partir do momento que José morresse, José sabia disso, né? Então, assim, a partir do momento que José morreu, então antes da morte de José pediu, né? E José já sabia, né? Já sabia que sim, que mesmo o povo, por exemplo, ficando escravo ou se corrompendo, que um dia Deus ia se voltar para o povo dele, que Deus ia perdoar o povo e que Deus ia fazer algo para aquele povo, entendeu? Então, assim, mesmo porque Deus sempre foi assim com o povo de Israel, né? Às vezes ele se corrompia, aí eles pegavam, clamavam a Deus, Deus tinha compaixão deles, misericórdia, e levantavam uma pessoa, levantavam alguém para ajudar eles. Ou então Deus, com a sua mão mesmo, ia lá e ajudava o povo de Israel. Aí depois, quando veio Israel, corrompia de novo. Então era aquele ciclo. Israel corrompia e passava um tempo, só que Deus também deixava eles ficar um bom tempo também, né? Ali, às vezes sendo escravos, igual eles foram ali do Egito muito tempo, mas depois Deus os livra. Então, como José já sabia que o Senhor Deus ia usar dessa benevolência com os judeus uma hora ou outra, aí José falou, então quando eu morrer vocês não deixam meus ossos aqui, vocês levam os meus ossos daqui do Egito, eu não quero que fique aqui. Então é isso que está falando 19. O 20 fala assim, ó, tendo pois partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Aí tá falando só aqui que eles partiram de Sucote, né? E acamparam lá na entrada do deserto. O 21 diz assim, ó, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, assim, a gente sabe que no deserto, de dia, é muito quente. O sol é estrondoso. Então, o cuidado de Deus para aquele povo, gente, eu acho lindo esse milagre, porque eu fico vendo o cuidado, eu fico tentando imaginar
o povo lá. Né, o cuidado, a nuvem, né, assim, a nuvem direto, sendo junto, caminhava junto com o povo. Então a nuvem era para tipo fazer sombra para o povo não ficar com aquele sol. Imagina o povo caminhando, gente, caminhando pelo deserto, aquele sol. Então o Senhor mandava a nuvem de dia. E a gente sabe que o deserto à noite é muito frio, é o contrário, né, do dia. E também o fato de alumiar mesmo, igual tá falando aqui, ó. Alumiar, para eles ter comandar, né, também, porque eles caminhavam também, eles prosseguiam viagem também caminhando à noite. Eles não só dormiam, não, às vezes eles paravam no lugar de dormir, mas eu acredito que está falando aqui a Bíblia relatando que era usado para alumiar, então quer dizer que eles caminhavam também à noite. Então, Deus, olha pra você ver como que Deus é maravilhoso, Deus pensa em tudo, Deus nos protege, mesmo levando eles para o caminho mais longo, para ajudar eles mesmo, porque se eles fossem para o caminho mais curto, muitos deles lá iam querer voltar para o Egito de novo, né? Então, o Senhor fez isso. De dia, ele punha a nuvem para proteger daquele sol escaldante, e à noite, para proteger do frio e para alumiar, para ajudar eles a caminhar, o Senhor mandava uma coluna de fogo, né? E o 22 e o último fala assim, ó: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então quer dizer que Deus nunca os desamparou. Deus nunca desamparou o seu povo, que era o povo escolhido de Israel, e os judeus, e depois Jesus Cristo veio a essa terra para salvar a todos. E para salvar a todos, não, para salvar os seus eleitos, né, no caso, e no caso salvou e garantiu, né, nós somos considerados gentios, né, então o Senhor pegou e mandou o Senhor Jesus aqui para nos salvar, amém? E lembrando que assim como Deus sempre foi com o povo de Israel, e sempre usava lá a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, eu quero te dizer que o Senhor na minha vida, na tua vida, de dia, de noite. O dia tem 24 horas. O Senhor não se aparta. O Senhor não te esqueceu. O Senhor sabe daquilo que você precisa. O Senhor sabe dos teus problemas. O Senhor te conhece. Então não precisa ficar desesperado. Entregue o que você tiver que entregar, o que você tiver que fazer, entregue nas mãos do Senhor. E o resto Ele fará. O que tiver ao teu alcance, você vai fazer. Aquilo que não tiver, você vai ficar quietinho, esperando a providência do Senhor. Você vai ver que no momento certo, na hora certa, você vai entender tudo essa tristeza que você está passando. Você vai entender tudo o que Deus está fazendo para você. Grandes coisas Deus tem para nós. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um bom dia.